Abra a tua Bíblia em Mateus 28, versículo 6. E a gente vai meditar nessa noite. Fique de pé para que possamos fazer a leitura. Mateus 28, versículo 6, diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor assumiu a nossa culpa, o nosso débito, as nossas dívidas. Assumiu para si e pagou toda a conta, de modo que fomos justificados, de modo que fomos absolvidos de tudo isso. Ajuda-nos, Pai, nessa noite, ilumina a nossa mente e abra o nosso coração, para que a gente possa entender com maior profundidade o real significado de tudo isso. Que tudo redunde em glórias a Ti e a edificação do Teu povo. Amém, amém e amém. Podem se assentar? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando eles contam para a gente sobre a ressurreição, eles nos transportam até o coração daquele dia, por assim dizer, agridoce, onde sofrimento, dor, luto, perda se misturam ao mesmo tempo com alegria, com vitória, com triunfo e com redenção. O triunfo da redenção está profundamente enraizada no sofrimento de Cristo. Antes da glória, houve a agonia. Antes da vitória sobre a morte, houve a cruz. Antes da gloriosa redenção, Jesus sofreu intensamente, carregando o peso, a culpa, a condenação dos nossos pecados e experimentou de modo único o abandono do Pai. E para a gente entender corretamente o brilho da ressurreição, a gente precisa voltar algumas horas, alguns dias. Não é possível a gente apreciar plenamente o túmulo vazio sem que antes a gente passe pelo cenáculo, pelo Getsêmani e também pelo Gólgota. Então vamos retroceder alguns dias, caminhar partindo da mesa da ceia, passando pelo jardim, pelo tribunal onde aconteceu o julgamento mais hipócrita, mais injusto desse mundo, até a cruz, e da cruz ao silêncio do túmulo, quando esse silêncio é rompido pela gloriosa realidade da ressurreição. Amém? Então tá. Última noite de Jesus foi com seus discípulos, que eram seus amigos, seus alunos, as pessoas mais próximas de Jesus, e eles estão ali reunidos para a refeição pascal. E é fácil a gente imaginar essa cena. Eles ali, ao redor de uma mesa baixinha, reclinados sobre almofadas no chão, como não eram pessoas importantes à luz da sociedade, como nenhum deles ocupava um grande cargo, como nenhum deles tinha grandes posses, não havia nenhum empregado para servi-los. Por isso, depois de um deslocamento longe, em solo bastante empoeirado, os pés de todos ali estavam bastante sujos. Também é verdade que nenhum dos discípulos se ofereceu para assumir tal tarefa. Nenhum deles se ofereceu para assumir o trabalho de servo e fazer a limpeza dos pés das pessoas que estavam ali. Então a gente tem Jesus chegando para a sua última refeição com seus pés sujos. E é Jesus que se levanta, é Jesus que tira a túnica, é Jesus que pega uma toalha, amarra na sua cintura, enche uma bacia com água, e a gente vê aqui o Rei dos Reis assumindo o papel do menor dos servos, e sem dizer uma única palavra, Jesus se curva para lavar os pés dos seus amigos, dos seus discípulos. E Jesus aqui, ele não apenas nos ensina sobre a verdadeira humildade, mas Jesus aponta para algo muito maior. Esse aqui, Jesus, que se abaixa para lavar os pés sujos dos amigos, dos seus discípulos, daqui a poucas horas vai se entregar para purificar
pecadores. Essa refeição aqui não está acontecendo só com Jesus no cenáculo, mas está acontecendo em cada casa judia. As famílias estão ali reunidas e o pai, líder da família, ele vai contar uma história. E a história que esse pai vai contar é a história sobre a saída sobrenatural de Israel do Egito, nação em que eles serviram como escravos por centenas de anos, até que um dia Deus os livrara desse jugo pesado e os libertou. Aqui no cenáculo, Jesus não vai apenas contar uma história. Jesus vai cumprir a história para a qual tudo, desde Gênesis até os profetas, sempre apontou. Jesus vai cumprir o que havia sido profetizado há mais de 600 anos por Jeremias, que disse: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na mente imprimirei as minhas leis, também no coração escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Anos, muitos anos se passaram depois dessa profecia aqui. Anos de espera, expectativa altíssima, até que nessa noite aqui, até que nesse cenáculo aqui, um camponês galileu, um carpinteiro ou construtor de profissão, um pregador por vocação, ali no cenáculo ele pegou um pão, ele agradeceu pelo pão, ele quebrou esse pão em vários pedaços, ele entregou esse pão partido aos seus discípulos, e ele disse: isso aqui é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Depois Jesus pegou o cálice, ele deu graças, ele entregou aos seus discípulos e disse: este cálice é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós para perdão de pecados. Façam isso sempre que o beberdes em memória de mim. Jesus aqui no cenáculo vai inaugurar a nova aliança que foi profetizada por Jeremias. Os anos de espera acabaram. Deus se fez homem e habitou entre os homens e deu a sua própria vida para satisfazer a santa justiça de Deus, de modo que nós, pecadores culpados diante de Deus, mas arrependidos de todos os nossos pecados, fomos absolvidos, fomos inocentados. Louvado seja Deus por essas verdades. E Jesus, quando fez o que fez com o pão e com o vinho, Jesus está dramatizando visivelmente a sua morte. Aquele pão representava o seu corpo machucado, que em breve seria dado por eles e por nós na morte de cruz. O vinho representava o seu sangue, que em breve seria derramado por eles e por nós na sua morte. Jesus fez tudo isso. Terminada a ceia, Jesus vai dar agora as últimas instruções. Ele dá as últimas instruções, ele faz uma oração primeiro por si mesmo, depois pelos discípulos e depois por nós. Isso mesmo. O versículo 20 diz assim: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Jesus nessa oração aqui incluiu, há poucas horas de ser crucificado, você, eu, todas as pessoas que nas gerações futuras o aceitariam por meio da mensagem dos apóstolos. Jesus faz essa oração e depois eles vão cantar um hino. Eles vão cantar o conhecido Halel, que é um conjunto de salmos tradicionalmente cantado na Páscoa. Antes da refeição eles já haviam cantado os dois primeiros, que são o Salmo 113, exaltando o Deus que levanta o humilde, e o Salmo 114, que relembra o êxodo, a grande libertação de Israel. Agora, nesse momento, eles vão cantar os demais. O Salmo 115, que afirma que a glória pertence somente a Deus. O Salmo 116, que agradece pela libertação da morte. O Salmo 117, que convoca todas as nações a louvar a Deus. E o Salmo 118, que celebra a vitória e a fidelidade do Senhor. Perceba que a sombra da cruz
Jesus canta sobre livramento, Jesus canta sobre salvação e Jesus canta sobre vitória. E a Bíblia diz que, tendo cantado, deixam juntos no cenáculo. Jesus e os seus discípulos agora vão andar pelas ruas da cidade, no silêncio da noite, sob a suave luz da lua pascal, que atravessava o vale de Cedron, subiram o Monte das Oliveiras e ali eles entraram num jardim, no Getsemane. Mateus 26, 36 e 37, narra para nós que ali no Getsemane, Jesus começou a se entristecer e a se angustiar muito. Aqui no Getsemane, Jesus vai enfrentar uma profunda agonia. Embora os evangelhos falem repetidas vezes sobre as boas novas, sobre a alegria e a paz de Cristo, a ênfase dos evangelhos é no sofrimento de Cristo. Quase um terço dos evangelhos é dedicado a narrar os sofrimentos de Cristo, de modo que Jesus é apresentado ali essencialmente como varão de dores. Jesus é envolvido ali no Getsemane por uma tristeza enorme, por uma angústia enorme. Esse contraste entre o que acontece aqui no Getsemane com a doce calma e aquela paz que havia ali no cenáculo. Se no cenáculo havia canto, aqui no Getsemane o canto cessou. Não há canto algum aqui no Getsemane. Essa terrível angústia toma conta da alma do nosso Redentor. A certa altura, Jesus chama Pedro, Tiago, João, comenta com eles que ele está profundamente triste até a morte. Não é uma tristeza comum que Jesus está sentindo. Homem algum havia sentido isso antes de Jesus e homem nenhum vai sentir essa mesma tristeza depois de Jesus. A tristeza de Jesus, a dor de Jesus aqui no Getsemane, ela é singular, ela é ímpar. É sem paralelo, sem comparação. Jesus vai e pede a Pedro, Tiago e João para que eles vigiem com ele. Jesus se afasta um pouco, se prostra com o rosto em terra, ora ao Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus volta até onde estava o Pedro, o Tiago e o João, e eles estão dormindo profundamente. Jesus os repreende, volta e ora uma segunda vez. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Novamente Jesus encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Jesus os deixa e vai orar uma terceira vez. Lucas, que era médico, e é muito interessante que Lucas nota isso e registra esse detalhe muito impressionante. Ele diz que Jesus, estando nesse estado de profunda agonia, começou a suar gotas de sangue que caíam sobre a terra, tamanho estresse que Jesus estava passando. Novamente Jesus volta onde estão os seus 3 amigos próximos, Pedro, Tiago, o João, e para surpresa de 0 pessoas, eles estão de novo dormindo. Esse é um caminho que Jesus vai ter que trilhar sozinho. Esse é um momento que Jesus vai ter que encarar sozinho. Você já parou para pensar, por que tanta agonia? Por que tanta angústia? Por que tanta aflição? Será que Jesus estava agoniado com medo das dores físicas que logo mais ele sofreria? Será que Jesus estava angustiado porque dali poucas horas seria exposto a uma humilhação pública? Será que Jesus é menos corajoso do que um cristão chamado Inácio de Antioquia, no começo do 2º século, que a caminho de Roma implorou para que a igreja não orasse pela sua liberdade, a fim de não privá-lo dessa honra de morrer pela causa do evangelho? O Inácio escreveu que o fogo e a cruz, que a companhia das feras selvagens, que o quebrar de ossos e o despedaçar de membros, que o moer de todo o corpo e toda a malícia do diabo venham sobre mim, que assim seja, se tão somente eu puder ganhar a Cristo Jesus. Será que Jesus é menos corajoso do que Policarpo,
aquele bispo conhecido de Esmirna, um senhorzinho de idade, já no auge dos seus 80 anos, por não negar Jesus, foi queimado na fogueira, e antes de acenderem o fogo, ele começou a orar: Pai, bendigo-te por teres me achado digno de receber a minha porção entre o número de mártires. Será que Jesus é menos corajoso do que Estevão, por exemplo, o primeiro mártir da igreja? Que enquanto era apedrejado, ele não reclama, ele não murmura, ele não pede para ser livrado daquilo. Mas o Estevão, sob a chuva de várias pedras, olha para cima, olha para o céu e diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Será que Jesus é menos corajoso do que Paulo? Esse cara que enfrentou prisões, foi açoitado, um navio naufragou. Esse mesmo Paulo que um dia disse: eu estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E tantos outros irmãos que morreram e estão morrendo nesse momento, sendo perseguidos por causa do Evangelho, e morrem alegremente. É óbvio que Jesus não é menos corajoso do que nenhum desses irmãos. Jesus não está agoniado pelos açoites, por mais que eles vão doer muito. É claro que Jesus não está agoniado pela coroa de espinho, por mais que isso seja uma experiência brutal. É claro que Jesus não está agoniado pelas horas em que ele vai ficar suspenso entre o céu e a terra naquela cruz, por mais que isso seja desumano, por mais que isso seja brutal. Mas Jesus está aflito porque ele, e somente ele, vai levar os pecados do mundo e sozinho. Jesus está agoniado porque ele, somente ele, terá que suportar o juízo do Pai. Terá que suportar o juízo que os meus pecados merecem. Terá que suportar o juízo que os teus pecados merecem. Aquilo que era para eu sofrer. Aquilo que era para você sofrer. Jesus pega tudo isso. Ele toma sobre si. E ele vai pagar a conta, bebendo o cálice da ira de Deus, para satisfazer a santa justiça de Deus. Eu gosto do que o Paul Washer, falando sobre isso, disse: Jesus Cristo tomou o cálice da ira de Deus e bebeu até o fim. Ele o virou de cabeça para baixo e o sacudiu, de modo que não sobrou sequer uma gota para o seu povo. Graças ao sacrifício de Jesus, o seu povo está absolvido, imune, porque Jesus pagou a conta por nós. As horas se passam ali no Getsêmani e o momento da crucificação se aproxima. Jesus já havia predito que seria entregue para ser crucificado. Então, para facilitar a sua captura, Jesus foi até o seu local favorito, e que o traidor Judas também sabia qual era. Judas esse que havia vendido a informação de onde Jesus estaria por uma bagatela de 30 moedas de prata. Judas chega então com os líderes religiosos e na entrada do jardim encontram Jesus. De imediato, Judas, ao vê-lo, vai até o encontro de Jesus, o beija na sua face. Esse beijo, obviamente, não é um beijo de carinho, mas um sinal para identificar que ele é Jesus. Uma punhalada nas costas, um covarde ato de deslealdade por parte de alguém que tinha sido tratado como um amigo merecedor de confiança. O Salmo 41, verso 9, diz: até um amigo íntimo, se referindo a Judas, em quem eu confiava e que partilhava o meu pão, voltou-se contra mim. E não pense em nenhum segundo sequer que Jesus está sendo pego de surpresa aqui. Ali no cenáculo ele disse: eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Judas, o filho da perdição, fez o que tinha que fazer. Jesus sabia de tudo isso. Os soldados prenderam Jesus, amarraram as suas mãos. O Criador do universo está preso sem livre trânsito no próprio mundo que havia criado. E no momento da sua prisão, Jesus diz: todos os dias eu estava com vocês e não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês.
quando as trevas reinam. A hora da prisão, a hora do julgamento e a hora da crucificação de Cristo foi determinada nos conselhos da Trindade desde toda a eternidade. Evidentemente, Jesus via toda a sua captura em termos desse plano soberano de Deus. A história, em sua totalidade, tinha se movido infalivelmente para esta hora, para esse exato momento. E eu gosto do que um cara chamado Schilder, a respeito disso, escreveu certa vez. Ele diz assim: Deus dispôs todos os séculos que nos precederam, todos os acontecimentos, desde Gênesis 1 até este momento, e os fez convergir de tal modo que haveria um lugar para esta hora, a hora em que seu filho seria preso. Ele não permitiu nem as forças de cima, nem as forças de baixo, que se metessem no relógio da história. Ele dirigiu as batalhas dos Césares, os conflitos dos reis, a migração dos povos, as guerras, os cursos das estrelas, do sol, da lua, a mudança das épocas e os complexos movimentos de todas as coisas que há no mundo, de tal maneira que esta hora viria e tinha que vir. E a essa hora, Jesus diz aos seus captores: essa é a hora que as trevas reinam. Então, de um lado, Deus reservou essa hora da história para o diabo. De um lado, Deus reservou essa hora da história para Satanás. Lutero diz que o diabo é um cão na coleira de Deus, mas nessa hora aqui, sua coleira foi tirada. As rédeas foram arrancadas. No Getsemane e no Gólgota, o diabo está completamente livre para atuar sem limites. Então, imagina a cena que depois de milhares e milhares de anos, o diabo e os seus demônios estão ali, preparados para esse momento. Milhares e milhares de anos, cada vez mais socados, empanturrados de ódio. Agora eles estão prontos para essa hora. Mas essa hora, as Escrituras também falam para a gente que é a hora de Cristo. A hora designada para o seu sacrifício. Jesus sabia que haveria uma hora peculiarmente separada para Satanás e uma hora peculiarmente sua. A gente vê durante o ministério de Jesus que várias vezes, ao ser perseguido pela liderança em Israel, ele disse que o seu tempo ainda não havia chegado. Em certa ocasião, os judeus tentaram prendê-lo, não conseguiram, porque ainda não havia chegado a sua hora. Então Jesus sabia o exato momento em que não era a sua hora, mas ele sabia igualmente quando essa hora também havia chegado. Por isso que na sua oração sacerdotal ele disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também teu filho te glorifique. E assim foi feito. Pegaram Jesus e o levaram como se Jesus fosse um bandido. Esses líderes, os sacerdotes Anás e Caifás, já estão socados de raiva de Jesus, não aguento mais ouvir a palavra Jesus, não aguento mais ouvir nada sobre Jesus e tudo aquilo que ele representa, que conseguem armar ali um julgamento, e chega agora a hora do julgamento. Jesus diante de Caifás, diante do sinédrio judaico, esse mais alto e mais religioso tribunal do mundo. E o que aconteceu aqui foi muito mais um complô do que um julgamento. A maioria esmagadora das pessoas que estavam aqui no Sinédrio, o único objetivo que eles tinham era a morte de Cristo. Muito provavelmente de todas as pessoas ali no Sinédrio que estavam mais preocupados com Jesus, era José de Arimateia e o Nicodemos. O resto, o único objetivo era prender Jesus, matar Jesus. Começa então esse julgamento, e para que esse objetivo de fato aconteça, esse tribunal ele pisa na justiça. Esse tribunal ele pisa em toda a moralidade. O Mateus registra para a gente que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. As testemunhas
são falsas. Nenhuma outra classe de testemunha serviria para esse propósito. Tinha que ser uma falsa testemunha. Então está claro, por A mais B para todo mundo, que esse sinédrio aqui está se lixando para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, que é exercer a justiça sobre o povo. Mas ele não quer isso. Ele quer matar Jesus. Mas a tentativa de apresentar as falsas testemunhas foi um fiasco. Cada qual se contradizia mais do que a outra. Começam a examinar Cristo, não como bons investigadores, mas como homens assassinos em seus corações. Finlayson muito bem observa. Por volta do tempo da Páscoa, os cordeiros pascais estavam sendo examinados pelos sacerdotes. E Jesus estava entrando em Jerusalém para submeter-se a esse julgamento aqui. E para ser examinado por seus juízes terrenos, o Cordeiro para a nossa Páscoa. Jesus o Salvador, Jesus a verdade encarnada, esteve nesse dia aqui, esse dia envolvido, carregado dessa atmosfera de intriga, malícia e corrupção. Caifás não aguenta mais olhar para Jesus e pensar na possibilidade de Jesus sair dali como inocente. Então Mateus registra para a gente também. Então o sumo sacerdote levantou-se e no meio do julgamento, aquilo estava acontecendo, e disse: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem. Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Jesus responde: tu mesmo o disseste. E chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens. Em outras palavras, Jesus está dizendo a Caifás que um dia ele voltaria e que essa situação inverteria e que aí nessa nova situação eles que estariam sob o tribunal de Cristo. Mas Caifás não dá bola alguma para isso, afinal de contas ele ouviu a confissão tão aguardada. Ele ouviu a confissão tão aguardada e numa fingida e hipócrita ação, Caifás rasga as suas vestes, como se quisesse dizer que estava com o coração quebrantado. Mas o Caifás era alegre, porque finalmente agora ele pode condenar aquele prisioneiro inocente. E todos ali concordam que Jesus era culpado de blasfêmia e que Jesus deveria morrer. O Sinédrio suspendeu a sessão noturna para reunir-se novamente pela manhã. E aqui a gente reflete a dinâmica de quando essas coisas acontecem, porque sentenciar alguém à morte é uma responsabilidade enorme. Espera-se sempre que, depois de uma sentença dessas, um solene silêncio domine a sala de julgamento. Espera-se que haja uma profunda reflexão sobre a vida e da realidade inevitável da morte. Espera-se essas coisas. Mas o que a gente encontra aqui é um show de horrores. Mal foi dada a sentença, eles ali se entregaram à mais diabólica das zombarias. Começaram a cuspir no rosto de Jesus, bateram repetidamente nele. O rosto de Jesus ficou tão lenhado, o rosto de Jesus ficou tão inchado pela chuva de socos que o profeta Isaías, 700 anos antes, falando a respeito desse momento, diz assim: houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Jesus apanhou tanto ali que ele não parecia um ser humano. Não bastasse tudo isso, aquele abuso ele toma uma nova forma. Vendaram os olhos de Jesus, começaram a dançar em volta de Jesus, depois de brutalmente ser agredido por aqueles homens. Bateram de novo nele e começaram a dizer: profetiza quem é que te feriu. Dançavam em volta de Jesus e batiam nele: profetiza quem foi que te deu esse soco agora. Imagine Jesus envolto dessa chuva de soco, lembrando da sua própria profecia
Salmo 22, versos 12 e 13. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. A gente vê aqui o cumprimento disso tudo. Os touros, os leões e os cães mencionados no Salmo 22 o cercam, rosnando e mordendo com uma fúria implacável. É isso que está acontecendo ali. Aqueles homens que foram chamados para fazer a justiça de Deus perverteram tudo. Pisaram em tudo que podiam. Eles ainda cantam vantagem. Eles pensam que Jesus está em total desespero. Que ele está entregue totalmente às mãos desses assassinos. Mas como esses homens estão errados. Jesus nunca se retraiu. Jesus nunca foi sequer passivo. Nesse momento aqui, Jesus estava se expondo ativa e voluntariamente à fúria dos seus inimigos. Esse é o momento em que se cumpre também o que Isaías havia profetizado. Olha só, as minhas costas dou aos que me ferem, e a minha face aos que arrancam os cabelos. Embora haja essa chuva de socos, não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Acontece tudo isso. Agora vão levar Jesus até Pilatos, a maior autoridade romana na Judéia, porque o Sinédrio aqui ele pode condenar alguém, mas ele não tem autoridade para executar uma pessoa. A execução precisa passar por Roma. Pilatos recebe Jesus. No primeiro momento ele se recusa em julgar Jesus e o manda até Herodes. Lucas nos diz que o Herodes, quando viu Jesus, ele ficou feliz. Ele estava tão curioso para ver Jesus de perto, porque o Herodes já havia ouvido falar de Jesus, dos seus milagres, dos sinais que Jesus fazia, dos seus ensinamentos, da fama que se espalhava por toda a região, e agora finalmente Herodes tinha Jesus diante de si. Mas o Herodes também não quer saber de verdade alguma. O Herodes não quer o perdão de seus pecados. O Herodes quer espetáculo. O Herodes está ali porque ele quer ver algum sinal. O Herodes está naquela expectativa, porque ele quer ver em Jesus alguma magia, algo que o impressione. E Jesus fica quieto. Jesus não fala nada para Herodes. Jesus fica como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. O Herodes insiste, mas Jesus continua em silêncio. E aquilo que começa como curiosidade por parte do Herodes, termina com total desprezo. Herodes, junto com seus soldados, começam a zombar de Jesus, o desprezam e o devolvem a Pilatos de novo. Pilatos não vê em Jesus de novo culpa alguma. Pilatos pergunta para a multidão o que foi que esse homem fez. Mas a multidão não quer responder. A multidão não está interessada nisso. A multidão só começa a gritar: crucifica-o! Crucifica-o! Muitos que tempos antes haviam recebido Jesus como rei, agora ficam gritando loucamente: crucifica-o! 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 Que caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Essas pessoas não aguentam mais Jesus, querem matá-lo a qualquer custo. Eles estão anos perseguindo Jesus e agora eles não querem perder essa oportunidade por nada. E aí o Pilatos, por covardia, o Pilatos, por medo da rebelião que a multidão poderia causar à sua reputação diante de César, ele entrega Jesus aos seus soldados. Mateus 27 diz que os soldados conduziram Jesus à audiência, reuniram diante dele toda a corte. Jesus, antes ainda de ser crucificado, ele vai ser brutalmente agredido com mais 39 chibatadas e por homens preparados para isso. Gravemente ferido já por conta daquilo que havia acontecido no Sinédrio.
O despiram, o cobriram com uma capa vermelha, fizeram para ele uma coroa de espinhos, colocaram essa coroa sobre a sua cabeça, puseram uma cana em sua mão direita, como se aquilo ali representasse um cetro, e em zombaria eles começaram então a se inclinar diante de Jesus e diziam: salve, rei dos judeus, salve, rei dos judeus. Pegavam a cana da mão de Jesus e o agrediam em sua cabeça, batiam na cabeça de Jesus, cuspiram mais em seu rosto, e ainda tem a crucificação. Ele ainda precisa ser crucificado, ele precisa carregar essa cruz sozinho. Jesus precisa sair da fortaleza Antônia, que é onde ele está, e ele vai caminhar até o Gólgota. Mas não fique bravo com Pilatos. Não fique bravo também com Caifás, não fique bravo com Anás, não fique bravo com nenhum desses homens aqui que antes hipocritamente diziam Hosana, Hosana, e agora estão ali gritando crucifica-o, crucifica-o. Essa culpa é deles, mas essa culpa também é nossa. Como diz um velho hino: estavas lá quando crucificaram o meu Senhor? Nossa resposta deve ser um sonoro sim, eu estava. Não apenas como um espectador, mas como um participante culpado, tramando, traindo, pichinchando e o entregando para ser crucificado. Há sangue em nossas mãos, porque foi por causa das nossas transgressões que ele foi transpassado, como nós já lemos. Foi a nossa culpa que o levou até a cruz. Antes de nós olharmos para a cruz como sendo algo para nós, que irá nos redimir, a gente precisa olhar para a cruz como sendo algo por nós. A culpa é nossa. A culpa de Jesus está ali suspenso entre os céus e a terra para beber da ira de Deus. Essa culpa é nossa. É só quando a gente consegue olhar para a cruz e dizer: foi por mim que Jesus fez isso. Essa humilhação, essa exposição toda aqui, todas essas agressões, tudo isso daqui, a culpa é minha. É quando a gente realmente atinge essa profunda consciência que a gente começa a valorizar a graça de Deus. Que graça é essa que foi derramada sobre nós? Ali no Gólgota, crucificaram Jesus, escreve Lucas, como que querendo nos poupar dos detalhes. Eles não chegaram só ali, prenderam Jesus e o crucificaram. Lucas se recusa a descrever o desnudamento. Lucas se recusa a descrever a pregação dos cravos das mãos. Lucas se recusa a descrever a distensão violenta dos seus membros enquanto a cruz era erguida e atirada violentamente naquele buraco. E assim Jesus foi crucificado. E ali suspenso, nem mesmo ali, a dor silenciou a oração de Jesus por aquelas pessoas. O que Jesus faz? Ele ora assim: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Os soldados, para cumprir o que havia sido profetizado, também lançaram sortes sobre as vestes. Algumas mulheres estavam paradas à distância. A multidão ficou ali parada ainda por um instante. José, pai de criação de Jesus, já havia morrido. Jesus, preocupado com a sua mãe, entrega a sua mãe aos cuidados do seu amigo João. Entrega João aos cuidados de sua mãe. E Jesus não foi crucificado sozinho, ainda há 2 criminosos com ele. Um de cada lado, 2 criminosos, 2 homens que foram condenados por causa dos crimes que haviam cometido. Esses homens também começam a insultar Jesus, até que de repente, um deles olha para Jesus, ele reconhece a própria culpa. Ele diz para o outro criminoso: nós estamos aqui porque a gente merece, mas esse homem aí, ele é inocente. Nós estamos aqui porque nós erramos, porque nós somos criminosos, mas esse homem aí, nenhum mal ele fez. Esse homem que está ali preso, crucificado, as mãos presas, sendo incapaz de apresentar qualquer tipo de boa obra, os pés igualmente presos, incapaz de caminhar nas veredas da justiça. Nessa situação, aquele homem reconhece que ele estava diante do Rei do Universo.
Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus perdoa esse homem. Jesus o aceita em seu reino. Enquanto isso, lá embaixo, as pessoas continuavam insultando Jesus. Continuavam zombando de Jesus. E começaram a dizer: salvou os outros. Salva-te a ti mesmo agora. Não é o bonzão aí? Não é tu que caminhava e dizia que salvava as pessoas? Está aí agora. Se tu é mesmo quem diz que é, salva-te a ti mesmo. Se é de fato o Cristo de Deus, vai, salva-te a ti mesmo. Embora isso fosse um insulto, aqueles homens estavam certos. Jesus não podia salvar a si mesmo e a nós ao mesmo tempo. Como disse Agostinho de Hipona, Jesus podia ter descido, mas ele preferiu se levantar do túmulo. Se Jesus descesse daquela cruz a fim de salvar-se, ele tinha poder para isso. Todos nós estaríamos condenados ao inferno. Mas Jesus permaneceu na cruz, a fim de salvar todo aquele que um dia creria no seu nome, de que Jesus é o Salvador e Senhor das suas vidas. 9 da manhã foi quando Jesus foi crucificado. Ao meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra. Como alguém disse certa vez, no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite. Na morte agora do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Depois ele vai falar ainda mais 3 frases. Tenho sede, diz Jesus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que um dia separou as águas, aquele que um dia estabeleceu os mares, aquele que envia chuva a justos e injustos, aquele que é a fonte da água viva, está com os lábios ressequidos, está com sede. Jesus está profundamente exausto. Os músculos de Jesus não aguentam mais. Difícil respirar, mas ele ainda tem fôlego para dizer em alta voz: está consumado. Embora a exaustão tome conta de Jesus, ele ainda tem fôlego para dizer: está consumado. Nesse momento, Jesus está reconciliando o mundo consigo mesmo e dando acesso ao reino de Deus, nos colocando em paz novamente com Deus, pagando o preço pelos nossos pecados, pagando toda a nossa dívida, a nossa culpa, tudo aquilo que deveria recair sobre nós, tudo isso, ele pega esse escrito de dívida, crava na cruz, declarando que agora nenhuma culpa há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo depois de milhares e milhares de infrações que a gente comete, a sentença o juiz proferiu: absolvido. Absolvido. O máximo que o diabo pode fazer para ti a partir desse momento é jogar os teus erros na tua cara. Mas isso não tem nenhum valor forense, nenhum valor jurídico. A dívida foi completamente paga. Fomos justificados. Fomos justificados. E por fim, de forma mansa, tranquila e voluntária e confiante, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E morreu. Imagina o inferno nessa hora cantando vitória. O diabo e todos os demônios se alegrando e cantando vitória. Deus responde com a cortina do templo se rasgando de alto a baixo. Deus responde com a terra tremendo. Deus responde com rocha se fendendo. Algumas pessoas que até já haviam morrido ressuscitaram. O centurião romano e os seus colegas que estavam ali ao lado daquela cruz, acostumados a ver aquilo várias e várias vezes, começaram a dizer: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Porque Jesus levou na cruz todos os nossos pecados. Deliberadamente, perfeitamente, em amor, ele suportou o juízo de Deus em nosso lugar, de modo que agora pecadores como nós conseguem olhar para esse evento e dizer: foi por mim que isso aconteceu.
Foi por mim que isso aconteceu. Ele nos conseguiu a salvação, estabeleceu uma nova aliança entre Deus e o homem, em Cristo tudo se fez novo. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz: aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Louvado seja Deus por isso. Mas o corpo de Jesus ainda está na cruz. E ele precisa ser sepultado. Lembram do José de Arimateia e o Nicodemos lá no Sinédrio? O Nicodemos também é aquele cara que em João 3 vai falar com Jesus. Eles vão tirar o corpo de Jesus e vão sepultar. Nicodemos é o mesmo que havia procurado Jesus à noite, nas escondidas, mas agora em plena luz do dia, carregando 35 quilos de uma mistura de mirra e aloés para usar tudo no sepultamento de Jesus. É muita coisa. É muita coisa e só há uma explicação para uma quantidade tão grande de substâncias aromáticas serem usadas. É porque esses homens sabiam que Jesus era inocente. Porque eles sabiam que a inscrição que havia na cruz, mesmo que sendo professada por zombaria, o rei dos judeus, esses dois homens não tinham a menor dúvida de que eles estavam sepultando o poderoso Filho de Deus. De acordo com a lei da época, o Estado romano não entregava o corpo quando alguém era executado pelos mesmos motivos que Jesus foi. Mas o Pilatos liberou o corpo de Jesus ao José de Arimateia, porque o Pilatos também sabe que Jesus é inocente do crime que havia sido acusado. Jesus é sepultado, tudo parece que chegou ao fim. O Pedro, que havia prometido morrer por Cristo, fez várias promessas. Agora, o que ele tem é o peso, a culpa de ter negado Jesus por 3 vezes. Tristeza, medo tomam conta dos discípulos de Jesus, que agora estão todos dispersos. Nenhum discípulo está esperando a ressurreição. Os discípulos não estão confiantes. Os discípulos estão confusos. Os discípulos estão abatidos, eles estão temerosos, e os inimigos, aqueles que queriam a morte de Jesus, descansam, fazem festa. Para eles Jesus morreu, tudo aquilo que Jesus representava morreu com ele, ficou no túmulo. Só que as horas foram passando, e muita coisa acontece em 3 dias. Lucas 24 diz assim para a gente: primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. O túmulo não pôde conter o Criador de todas as coisas. A morte não conseguiu reter o autor da vida. Jesus ressuscitou. Aquele que entregou voluntariamente a sua vida agora a retoma com autoridade. E a ressurreição de Jesus é o selo de Deus. É a manifestação pública de que a obra do Calvário representa o maior triunfo da história. A cruz vazia e o túmulo vazio, eles formam uma espécie de recibo, de que o sacrifício foi feito e o sacrifício também foi aceito. É o prenúncio de que a morte não tem a última palavra, de que o pecado não nos escraviza mais, de que o inferno não é mais o nosso destino final. A ressurreição é a vitória de Cristo sobre tudo aquilo que nos destruía. A ressurreição de Cristo significa esperança para os quebrantados, perdão para os culpados arrependidos, e a semelhança dele, ainda que morramos, ressuscitaremos quando Jesus voltar em glória ao som de muitas trombetas.
A ressurreição não é algo que ficou na memória apenas como uma história bonita. Jesus está vivo agora. Jesus reina. Jesus reina e reina para todo sempre. E para a gente fechar, meus irmãos, o que isso representa para mim? O que isso representa para ti? Cristo de fato é o rei da sua vida, de fato Jesus é aquele a quem governa as tuas decisões. Eu gosto do que o Dr. Parker disse certa vez. O que Tomé disse acerca de Cristo, a menos que eu veja em suas mãos o sinal dos cravos, não crerei, o mundo está dizendo a respeito da igreja. E o mundo também está dizendo a cada pregador, a cada crente, a menos que eu veja em tuas mãos as marcas dos cravos, não crerei. Somente quem nasceu de novo consegue colocar a cruz de Cristo no centro da sua vida e viver completamente para Cristo. Conversão exige de nós marcas profundas de Cristo na nossa vida. E a gente deve viver para a glória do Senhor, meus irmãos. Isso aqui não é mitologia. Isso aqui não é história da carochinha. Isso aqui aconteceu. E aconteceu para que nós fôssemos resgatados do império das trevas. Para que pertençamos agora ao Senhor Jesus. Vivamos para a sua glória. Você que é crente, você serve um Deus que não calculou os custos para te salvar. Deu o que tinha de melhor o seu filho, o seu único filho. Como não dar tudo de nós àquele que deu tudo e o melhor que tinha? Jesus nos chama, meus irmãos, a uma entrega total. Essa é a mensagem da Páscoa. Embora o mundo a reduza a troca de chocolate, é a ressurreição do Filho de Deus. Aquele a quem pegou os nossos pecados e o perdoou. E eu quero terminar com uma palavra para você que ainda não é crente. É natural, há dois tipos de descrente, né? Aquele que se acha ruim demais, aquele que se acha miserável demais, que é mal demais para que a graça de Deus possa salvar alguém como ele. Mas os evangelhos são claros de que não há pecador demais para que não seja alvo da graça de Deus. O Senhor me salvou, o Senhor salvou vários aqui, não pode salvar qualquer um. Ninguém é pecador demais para que o Senhor não possa atraí-lo com graça. E o outro tipo de crente é aquele que, ao contrário, se acha bom demais. Aquele que tem sustentado o sucesso futuro, na estabilidade financeira, no emprego, ou até na sua moralidade. Mas a história nos diz que um dia todas essas coisas vão se revelar insuficientes para suportar o peso da culpa dos teus pecados e da tua condenação. Cristo morreu para que pecadores como nós sejamos alcançados. Essa é a mensagem da Páscoa e que em tudo Cristo seja glorificado.